polêmico que eu fiz. Acho que o outro microfone estava melhor. Aquele estava melhor, eu achei. Alô, esse está melhor. Então, um pouco da história da minha relação com esse trabalho e com a história do futuro, inclusive. Né? Eu me formei em arquitetura em 1970 e em 1978, que foi justamente o ano em que eu comecei a fazer os desenhos para o futuro, eu comecei a fazer um curso de urbanismo, muito ruim, por sinal, lá na FAO, né? Que eu nem terminei. Fiz os créditos, mas não terminei o curso todo. E depois eu fiz até o fim um mestrado em planejamento urbano e regional lá no IFU, que é um excelente curso. Mas esse aqui é um trabalho que eu estou tentando resgatar, porque eu acho que tem... Eu li toda a programação desse evento aqui e achei que poderia ser uma boa... um comentário interessante, né? Não sei se sabem, mas no Rio de Janeiro existe um lugar importantíssimo que dá um pouco para ver ali pela foto. Desculpa, porque esse material que eu estou mostrando deveria ser um PowerPoint, mas não é ainda. É uma coisa que me deu vontade de fazer agora há pouco tempo. Para quem conhece, isso aí é uma área extremamente central do Rio de Janeiro, é o coração propriamente do Rio de Janeiro. Fica na esquina de Rio Branco, Nilo Peçanha, São José e outras ruas importantes. Tem o prédio do antigo Banerj, tem o prédio da linha central ali do lado, o próprio coração do centro da cidade, né? Como vocês estão vendo, isso é uma praça arborizada. Enfim, essa foto aí é de provavelmente dos anos 80, e é até agradável essa praça, né? Mas o que acontece embaixo dessa praça, que eu vou tentar explicar para vocês, é o seguinte: havia no Rio de Janeiro, quer dizer, no Rio de Janeiro, a sede era no Rio de Janeiro, um grupo econômico fortíssimo, chamado Lume Empresarial, que nos anos 50 comprou essa área aí. Portanto, uma área extremamente valorizada, né, e muito cara, e eles pretendiam construir aí o maior prédio da América Latina. Era um prédio de mais de 20 andares, né, que ia ter frentes para várias dessas ruas aí, e tinha uma galeria de arte muito boa, que era muito ambicionada pelos artistas, né, de pôr nesse lugar. E, surpreendentemente e misteriosamente, porque ninguém nunca explicou isso direito, esse grupo faliu. Mas quando esse grupo faliu, já havia esse buraco, o famoso buraco do Lume, no Rio de Janeiro, com as fundações do maior prédio da América Latina. Portanto, se vocês escavarem essa praça, ou essas praças, que são duas praças na verdade, vocês vão encontrar ali dentro, né, latentes e potentes, as fundações do maior prédio da América Latina. Estão escondidos aí dentro desse buraco. Esse trabalho, que foi acho que para a disciplina de evolução urbana ou algo do tipo, eu chamei de FURO, que é uma sigla para Fábrica Utópica de Realidades Objetivas. Esse desenho, que é meu, né, de 79, mostra um pouco o buraco antes de ser praça. Inclusive com refletores, porque fazia parte da estratégia publicitária, né, iluminar esse lugar de modo a chamar a atenção para ele, né, antes da falência, naturalmente. Né. Aqui tem um pouco alguma reflexão, porque isso, como vocês estão vendo, eu estou tentando montar uma massa. Né. Essa palavra Spechunpol vem de um texto do Lefebvre muito interessante, onde ele, de certa forma, ofende os arquitetos, nós, né, porque eu também sou arquiteto, nos chamando de ou especuladores, ou humanistas, ou políticos, em que ele analisa diversas posturas dos arquitetos, que em alguns casos extremos são capazes até de vender a mãe, né, com um bom argumento humanista, ou político, ou especulador. Então, esse trabalho chamava-se Spechunpol, eu tentei recuperar, falando com a professora para quem eu apresentei, não consegui. Então, eu estou tentando remontar o trabalho, né? Bom, a partir desse furo, né, desse buraco muito promissor de futuro, etc., eu trabalhei com uma outra história, que está até aqui, escrita aqui em cima. Uma outra referência, né, foi o critério que foi usado para a determinação da largura da Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro.
O primeiro cálculo, um cálculo científico, foi uma questão balística, né, de calcular uma trajetória de uma bala de canhão atirada de um navio da Baía do Guanabara, de modo que essa bala, em vez de atingir o prédio, atingisse a rua, com danos menores do que matar pessoas e destruir edifícios. Mas isso havia uma variação de 32 a 38 metros, né? E como a esposa do engenheiro tinha na época 36 anos, ele achou que seria a medida, e é a medida da largura da Avenida Presidente Vargas. Eu falei, bom, tem um dado científico, mas tem um dado empírico extremamente anedótico, né? Que é uma variação que é decidido através de uma coisa até afetiva, bacana, né? Minha esposa tem 36 anos, hoje em dia deve ter 115, né? Mas de alguma maneira uma certa arbitrariedade. Juntando as duas coisas, eu fiz o seguinte: eu fixei uma agulha aqui nesse lugar, ali nesse desenho, um desenho tipo isso, todo colado com o Unesco, como vocês estão vendo, eu estou tentando recuperar, né? Eu fixei uma agulha ali no buraco do lume e coloquei uma régua centrada aqui. E dei um peteleco nessa régua, de modo que me determinasse uma reta, né? Um suporte, uma direção. Né? Só um instantinho. Então, o que essa reta determinou? Uma direção, como eu disse, né? E nessa direção, que é totalmente aleatória, né? Eu escolhi desse itinerário, dessa direção, 5 pontos que seriam futuros furos, outros novas fábricas utópicas de realidades objetivas. O primeiro elemento aqui é a Avenida Perimetral, que é um viaduto importantíssimo, uma via de circulação muito concorrida no Rio de Janeiro, que liga a central até o aeroporto, inclusive. Eu uso esse negócio para ir para a escola todo dia. O número 2 é o Morro da Conceição. Eu escolhi esses pontos para serem destruídos, né, para serem eliminados, enfim, de alguma maneira. O 3 é a esquina da Rio Branco com a Avenida Presidente Vargas. O 4 é o próprio Buraco do Lume. O 5 é o Ministério de Educação e Cultura, o prédio do MEC. E o 6º, em vez de ser o estacionamento do Shell, que eu não sei por que eu escolhi na época, é o MAN, o Museu de Arte Moderna. Né? Então, o meu projeto propõe a destruição, a demolição, a eliminação, a desaparição desses prédios. É claro que eu não vou fazer isso, fiquei com medo, né? Porque isso é uma história de futuro, portanto é uma ficção absoluta. Mas aí não é tão absoluta a ficção, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Vejam o que está acontecendo hoje em dia. O elevador perimetral vai ser demolido. A prefeitura vai demolir, ou seja, vai colocar em prática o projeto Furo, que eu fiz em 78, demolindo a perimetral. Vai ser um quiprocó danado, porque eu não sei como é que vai dar conta da circulação de veículos, que é intensíssima, né? Mas é isso que vai acontecer, em função das Olimpíadas e da Copa do Mundo. O Morro da Conceição é um dos focos principais da Prefeitura do projeto de renovação urbana, né, em função também das Olimpíadas. Né? Ali vai ter o Museu do Futuro. E esse projeto, essa zona portuária, se chama Porto Maravilha. Fábrica utópica de realidades objetivas. Na esquina da Rio Branco com a Presidente Vargas, vocês sabem que é a confluência talvez mais importante, né, são os dois bulevares mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, tem a Igreja da Candelária, né, que por causa justamente de ser uma entrada, né, de estar ali atrapalhando o trânsito, pensou-se já há muito tempo em deslocar, usando uma tecnologia portuguesa, deslocar a catedral, que é imensa, né, muito bonita, inclusive ela seria colocada sobre carros, sobre veículos, né? É uma tecnologia existente em Portugal que é muito sofisticada e que tiraria a igreja do seu lugar. Né? O Buraco do Lume, que está lá, que é a origem, né, o primeiro furo. Né? O MEC, que é um prédio que está sempre sendo ameaçado por mudanças de identidade, né? Porque ali está o FAM, está a FUNARTE, e que estão sendo deslocados. Existem vários abaixo-assinados tentando evitar isso, né? Mas existe um projeto de instalar ali, de
instalar ali escritórios ligados às Olimpíadas e à Copa do Mundo. E finalmente o MAN, que obviamente não precisa nem dizer, que o próprio fogo se encarregou de transformar num furo, o que o Museu de Arte Moderna pegou fogo em 1978, justamente. Né? Então eu acho que esse trabalho que eu trouxe assim, apenas como uma espécie de ilustração de uma certa história do futuro, né? Eu achei que não está feito ainda, como vocês estão trabalhando, e me deu a ideia de fazer um outro projeto, que é o projeto LUR, Lugares Utópicos de Mais-Valias Existenciais. Então, isso é só uma brincadeira que eu acho que pode dar pano para manga e acreditem se quiser. Então agora eu vou falar desse trabalho que está exposto aí. Né? Contar um pouco a história. Vocês veem a datação, né? 78, 85, 99, 2009, falta 2010, né? Que é o ano que estamos agora. Ou seja, é um trabalho em progresso. E não vai acabar nunca, porque senão eu vou ter que mudar de novo. Né? 78 foi o ano em que eu produzi os desenhos. O ano, inclusive, que eu acabei de mencionar, em que eu estava fazendo o primeiro curso de urbanismo. Né? 85 foi quando eu terminei a minha tese de mestrado, que chamava-se História do Futuro. 91 foi quando eu fiz